aí, galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui de novo. Tô aqui outra vez, vim trazer mais uma aula, na verdade uma continuação da nossa primeira aula, tá beleza? E vamos falar de artes, né? Tamo junto. Vamos dar continuidade aí. Primeiro, estão lavando a mão, né? Estão lavando a mão direitinho, cantando parabéns para você 2 vezes. Não saiam de casa, se sair, usem uma máscarazinha, tá? Coloquem aí uma máscara para vocês se protegerem e para vocês protegerem também aí o pessoal da rua, tá bom? Não é só, essa proteção não é só por conta do, do coronavírus, né? A gente não tem o costume de se proteger e de proteger o próximo em relação a outras patologias que envolvem aí a nossa respiração. Beleza? Então vamos dar continuidade. Nas aulas anteriores estávamos falando sobre cubismo, né, sobre as fases do cubismo, os artistas que foram os percussores desse movimento, as obras que são consideradas aí as principais obras do movimento artístico, né, que é o cubismo, e hoje a gente vai partir para as influências dos artistas do exterior no cubismo brasileiro. Quem influencia quem e, e aonde parou tudo isso, né? Até onde isso chegou. Joia? Então vamos para frente. O cubismo e as influências e o cubismo no Brasil. Ao estudar as obras de Paul Cézanne, Pablo Picasso mudou suas pinceladas e também sua forma de ver o mundo. Outra forte influência na arte de Picasso são os traços, utilizados e marcantes das máscaras africanas, das culturas primitivas, tá? Em obras do início do cubismo, responsável pelo nome da primeira fase também desse movimento. Então, olha só, lembram qual era o nome da primeira fase do cubismo? Primeira fase. Isso. Quem falou cubismo primitivo acertou. Cubismo primitivo foi a primeira fase do cubismo, certo? Pablo Picasso se inspira em modelos de máscaras africanas, que é essa máscara que você vê aí do lado esquerdo, é uma máscara da Costa do Marfim, na África, do final do século XIX ao início do século XX, esculpida em madeira. E aí, Pablo Picasso toma como inspiração essas máscaras e ele acaba colocando essa inspiração que ele tem na principal obra do cubismo primitivo, né? Que é as La Demoiselles de l'Avignon, né? Ou as Senhoritas de Avignon. Aí do lado direito conseguimos ver o detalhe da obra, né, da pintura, que é considerada a cereja do bolo do cubismo, né, do cubismo primitivo, do cubismo em geral, né, é, mas ela é da primeira fase, do cubismo primitivo. A gente consegue identificar que é pelo uso das cores, certo? Que é pelo uso dessas cores que consegue chegar ao volume da composição. Colagem contemporânea ou desenho de tesoura. Quem adivinha? Quem adivinha não, porque isso não é um jogo de adivinho, né? Eu quero saber se você consegue, você aí de casa, consegue me responder em que fase essas colagens aparecem. Vai ganhar uma paçoca, aquele que acertar para mim. Isso, aquele que falou que é da terceira fase do cubismo sintético ganhou uma paçoca. Tá, tô brincando.
ganhou uma paçoca. Eu gosto muito de paçoca. É, essas colagens aí, elas acabam por fazer parte dessa terceira fase do cubismo. E não é só a colagem, né, que o artista utiliza para produzir as suas composições. Em algumas obras, ele mistura também pintura. Aí do lado esquerdo nós temos uma senhora aparentemente sentada, e essa senhora, essa composição traz tanto colagem como traços de pintura. Nós temos aí alguns traços de arte urbana, né, que são as pichações. Para alguns, a pichação é apenas vandalismo, mas se aprofundarmos um pouco nos estudos e nas teorias sobre arte urbana, tanto o grafite quanto a pichação, elas caminham ali lado a lado dentro do que é arte ou não, beleza? Mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Vamos prosseguir por aqui. As colagens, elas também podem ser chamadas de desenho de tesoura, onde o artista usa a tesoura para desenhar a forma e aí ele constrói é, a sua composição através da colagem, né? Ele vai reunindo esses pedaços, essas frações da imagem que ele que ele desenha com a tesoura para criar uma nova composição. Então vamos lá, o cubismo no Brasil. No Brasil, foram muitos os artistas que viajaram para a Europa e tiveram contato com a produção cubista. Vincent do Rego Monteiro estudou na França, na Escola de Paris, da qual faziam parte os cubistas, Pablo Picasso e Jorge Braque. Apesar de estarmos falando sobre cubismo brasileiro, Pablo Picasso sempre irá influenciar o movimento aqui no Brasil, por ser o precursor do movimento e também por ter sido uma grande referência dentro da escola, né, na França. Então, ele, com as suas teorias, a sua habilidade, a sua prática de se produzir esse tipo de arte dentro desse movimento cubista, os estudantes de arte que iam para a escola em Paris para aprender sobre, acaba adquirindo um pouco dessas obras que Picasso produz, né, dessa habilidade que o Pablo Picasso tinha, e aí ele vai influenciar mesmo, não tem para onde correr, é influência mesmo. É a mesma coisa que um grande jogador de futebol faz numa criança da comunidade, né? Ele influencia aquela criança a, a jogar futebol e essa criança acaba se espelhando para nesse famoso jogador de futebol, em querer ser igual, né? Só que aqui nas artes, nenhum desses artistas que sofrem essas influências querem ser iguais ao Pablo Picasso. Eles apenas usam de ganchos, né, dentro da obra, das teorias que Picasso tinha, para enriquecer e fazer um trabalho de autoria própria. Dentro das artes, ninguém copia nada de ninguém. Sofre influência? Sofre, mas copiar é impossível. As cenas de temática bíblica ou do cotidiano brasileiro, no estilo figurativo geometrizado, em que a cor era usada, era de maneira econômica, com predominância do ocre e do marrom. Lembra lá na primeira fase que eles usavam essas mesmas cores aí, o ocre, o marrom, o amarelo, né? O fato das cores usadas no cubismo brasileiro ainda vem com influência do cubismo primitivo, com a função de modelar as formas. Não era o formato do traço que que compunha a obra do cubismo, e sim a pintura, o uso da tinta, o jogo de claro e escuro que essa composição ganhava com essas cores aí,
é que dava o volume, é que dava a riqueza na composição. Vamos ver a seguir os exemplos, tá? Eu tenho alguns exemplos de artistas famosos aí e tenho outros de artistas anônimos, né? Eu recolhi da internet para mostrar para vocês outras possibilidades também do cubismo. Mas a grande referência que a teoria sobre o cubismo apresenta. Olha só, nós temos aqui A Mulher e o Galgo, de Vincent do Rego Monteiro. É um óleo sobre tela, né? Quais são as características que vocês conseguem enxergar nesta obra que fazem parte do cubismo primitivo na primeira fase? Isso, senhores, as cores. Olha aí o ocre, né, o marrom. A gente consegue ver aí claramente essa referência do cubismo primitivo aí nessa pintura. Esse é o Vendedor de Frutas, também de Vincent do Rego Monteiro. É um óleo sobre tela. Senhores, a gente tem como referência as cores, certo? Do cubismo primitivo, que foi difundido aí por Pablo Picasso e Jorge Braque. Conseguimos ver a referência brasileira nos traços aí desse trabalhador, né? Portinari consegue trazer essa referência brasileira aí nas obras dele, e aí a gente consegue ver essa referência também aqui, ó, na obra de Vincent do Rego Monteiro. Como, professor? Aonde, professor? Aí, ó, o trabalhador brasileiro que fazia aquele trabalho nas plantações de cana ou de café, né? Eles tinham essas mãos largas, né? Os braços grandes, os pés grossos, por conta do trabalho duro. E essa é a referência brasileira que a gente vê aí nessas obras desses artistas. E aí eu trouxe Cabeça de Mulher, de 1909. É um óleo sobre lienzo, de George Braque, que é um dos grandes nomes aí do cubismo, certo? Estão vendo a referência das cores, né? Elas vão se repetindo aí em todas as obras. Aqui já é uma obra que eu tirei da internet, eu achei bem interessante essa composição. É cubista, traz uma referência muito grande, a gente vê a obra fracionada e conseguimos identificar aí também o jogo das cores entre a luz, né, e a sombra. Mais uma imagem também bem interessante, né, uma imagem bem carregada. Gostei bastante. Aí mais uma. A gente vai finalizando a nossa aula sobre o cubismo. Eu espero que eu tenha sido claro mais uma vez. Façam as atividades da página 43, senhores. Por favor, dediquem-se, façam essas atividades, peçam ajuda se você não entendeu, anotem as dúvidas de vocês, chame o irmão mais velho, o pai, a mãe, a tia, o padrinho, né, quem você estiver aí pertinho de vocês para ajudar a compreender aí a nossa explicação e a nossa aula, beleza? Cuidem-se, lavem as mãos, evitem sair de casa, lavem bem as frutas, as verduras, né? Limpem as coisas que vocês trazem da rua, né? Vamos procurar ter uma disciplina para que essa pandemia acabe logo, beleza? Tô com saudade de vocês, quero rever vocês, tô com saudade de sala de aula e é isso daí. Bola para frente. Beijo do gordo.